Quanto que eu preciso de dinheiro para começar no mini índice e fazer operações que sejam lucrativas de forma consistente, ganhar todos os dias, todas as semanas e todos os meses? Hoje eu vou te contar uma história de uma pessoa que talvez esteja exatamente no mesmo momento que o seu. Depois eu vou te mostrar como que eu fiz essa transição, quantos contratos, quanto que coloca. Eu vou deixar muito claro para você ter uma linha de raciocínio e ser vencedor nesse mercado, fechou? Sejam todos muito bem-vindos. Fala, rapaziada, Paulinho Lima na área, você já sabe. Deixa o seu like e no final, se for relevante, eu vou pedir você para compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre mini índice. Eu vou te mostrar aqui, eu separei 3 tópicos para o vídeo de hoje. O mínimo necessário, qual que é a melhor estratégia para os iniciantes e quanto que eu preciso para me sustentar com day trade, tá? Eu vou falar sobre esses 3 tópicos com vocês hoje, começando por uma coisa que é muito interessante e importante. Se você analisar aqui hoje, fala assim, Paulinho, qual que é o mínimo necessário que eu preciso para começar no mini índice? Hoje, você começa no mini índice com R$100. E eu vou te contar a história do Carlos, que ela vai conectar exatamente com o que você precisa de saber. Se você hoje pegar R$100 no mini índice e depositar R$100 e depositar na conta da sua corretora, seja ela qual for, 80% disso vai ser aceito como garantia na conta da corretora. Presta atenção para você aprender, porque isso aqui é importante. Não é o operacional ainda, mas é importante para você se defender durante o mercado. Então, se você entende que você está usando uma garantia. Paulinho, por que eu estou usando uma garantia? Porque você está depositando R$100, só que se você vier aqui ó, no seu Profit e colocar lá a janela do Infut, que é o mini índice Bovespa, e você vier aqui e colocar um contratinho. Eu sei que aqui é chato, as pessoas pulam, mas não pule. É importante para você proteger o seu dinheiro. Um contrato, hoje, vale R$25.327. Então, para você operar esse contrato de mini índice, que é R$27.000, é porrada, dá para fazer muita grana, você está operando em cima deste valor. Só que você está depositando só R$100. Então, aqui é onde a gente chama de margem de garantia. Os seus R$100 estão garantindo para a corretora que a sua operação vai ser paga. Caso ela dê lucro, você vai receber. Caso ela dê prejuízo, você tem condição de pagar. Só que para isso, a corretora pede uma margem de segurança de 80%. Então, dos seus R$100, ficam como margem de garantia apenas 80. Esses 20 fica como se fosse bloqueado por segurança, por risco. Porque caso dê um movimento maior de mercado e você não consiga ser estopado, enfim, a corretora tem ali um fôlego, tá? Isso aqui é default, é padrão em todas as casas, não tem como correr. Isso aqui é segurança da corretora e da bolsa, que os negócios vão ser honrados, tá bom? Desses R$80, então, se você converter para pontos no mini índice, a gente está falando de 40 pontos. Ou 400 pontos, certo? Então, veja, você depositou R$100, 20% disso foi feito um deságio para segurança do risco, você ficou com 80. Esses 80, ele serve como a sua margem de garantia, que são 400 pontos. Agora é onde você vai conhecer a história do Carlos e eu vou conectar isso com um sistema operacional dentro da nossa estratégia do vídeo. Tá bom? Então a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, o Carlos era uma pessoa que eu conheci há muito tempo atrás, que começou as suas operações mais ou menos na mesma época que eu. E na nossa época ali de início, a margem de garantia era R$1.000, que inclusive é uma margem que eu uso até hoje como referência. Só que a grande questão é o seguinte, R$1.000 para você operar um mini índice, tá? Então, você pode ver que é bem mais alavancado. Hoje você precisa de 100 para operar o mesmo contrato de índice, a margem está mais baixa. Desses R$1.000, apenas 800 ficava como garantia, exatamente igual agora, 20% era deságio e por aí vai. Só que a grande questão era o seguinte, o Carlos, ele começou a operar um mini contrato com os seus R$1.000, só que tinha um pequeno detalhe. O Carlos, ele não tinha outros R$1.000. O Carlos não tinha outra fonte de receita. Ele juntou esse dinheiro, ele tinha sido demitido e ele tinha R$1.000. Como se ele viesse aqui pro mercado no all-in. Eu preciso fazer resultado. E aí o que acontecia? Quanto mais pressão o Carlos tinha, quanto mais pressão operacional ele tinha, por exemplo, ele vinha aqui, tomava um stop, perdia, sei lá, R$100.
os 800 dele já viraram 700. Isso foi jogando ele para baixo de um jeito que quando isso chegou lá em R$ 300, não me lembro direito, mas era alguma coisa nesse sentido, o Carlos já estava desesperado, porque ele sabia que se ele perdesse esses R$ 300 que ele ainda tinha, ele estava eliminado do jogo, tá? E isso é uma coisa muito delicada e muito pesada. Por quê? Porque o trade precisa ser colocado também como uma coisa que não vai te gerar... Porque operar por si só já te gera pressão em cima do resultado. Se você tiver a pressão, igual o Carlos tinha, de gerar resultado, e a pressão que o seu dinheiro está sendo corroído pelo canto, cara, é muito difícil de fazer. Em contrapartida, tinha o Paulinho, que os R$ 1.000 dele não eram os únicos R$ 1.000 que eu tinha. E eu operava junto com o Carlos. Eu operava, só que na mesma frequência, no mesmo modelo operacional, tomava stop e ganhava dinheiro. Só que o que eu aguentava? Eu aguentava o drawdown. Que era o quê? Esse balanço. Caso o mercado oscilasse e eu não tivesse um dia bom, 2 dias bons, o que acontecia? Eu estava pronto e preparado para voltar para o jogo. Então, o que eu quero? Qual que é a moral da história que eu quero te convidar a entender junto comigo entre a história do Paulinho, que a história do Carlos, que é uma história real, e a história do Paulinho. O Carlos não está mais aqui hoje. E a história do Paulinho, que está gravando esse vídeo para você, tá? O que eu quero te mostrar é o seguinte, que você tem o mínimo necessário, que são os R$ 100. Diferente de muito tempo atrás que era mais difícil, que você precisava de 1.000, hoje você precisa de 100. Só que não necessariamente porque você precisa dos 100, que é certo colocar só eles. Por quê? Talvez você esteja numa versão de teste, quer conhecer o mercado, aí ok. Mas se você quiser ir lá para o último tópico desse vídeo, que é quanto que eu preciso para me sustentar do day trade, você precisa entender que, por que eu ainda uso a margem de R$ 1.000, sabendo que é necessário só os 100? Paulinho, você é bobo? Não, eu não sou bobo. Mas eu sei que se você tem os seus únicos R$ 100 e colocá-lo no trade, você sabe que você tem 400 pontos. E você eventualmente pode perder 100, 200 pontos. O que vai acontecer? Você vai lá igual o Carlos. Você já vai começar a ficar tão agoniado que você vai perder seu dinheiro todo, que você já vai pro all-in, você fica desesperado, você fica irracional, você fica com medo, você sai fora numa estrutura que você faz coisas que você nem mesmo reconhece. Talvez você já tenha feito isso ou passado por isso. Eu passei. E o que eu quero te convidar a pensar é o seguinte, se você hoje usa esse direito de alavancagem de R$ 100 que está aqui, tá? Mas vem para o mercado com não os 100, mas talvez com 1.000, 1.500, se você tiver a possibilidade, o que vai acontecer com você? Lembra que eu te falei lá que a cada 100 pontos do mini índice é igual a R$ 20? Você concorda comigo que se você trabalhar com R$ 1.000 e tomar um stop de 100 pontos no mini índice, você ainda continua com 980 de capital? Vai te abalar? Vai te deixar desesperado? Não. Vai te deixar preocupado? Não, provavelmente não, não deveria. Se você tomar mais um stop e vier para 960 ou 950, se quiser arredondar aqui pagando as taxas de corretagem, vai te abalar? Não. Então você está o quê? Pronto e preparado para voltar para o jogo, para começar de novo, para fazer outro trade. Esse é o grande lance que os iniciantes às vezes se perdem um pouco. Paulinho, o mínimo necessário é R$ 100. Mas será que eu coloco só 100? Eu acredito que se você começar... Eu acredito não. Eu tenho certeza que se você começar com 1.000, você vai ter uma taxa de performance muito mais gostosa de ser feito, mais leve de ser feito e mais fácil de ser feito, porque você tem o fôlego operacional. Então, 100 pontos no mini índice equivale a R$ 20. Se você tem lá 1.000 e você perde 980, 950, depois você vem aqui e ganha mais uma de 50, a outra de 60, você já volta para R$ 1.060. Rápido. Por quê? Porque você estava leve, perdendo, não estava te prejudicando, e agora você está pronto para ganhar caso o mercado volte. E isso daqui, cara, esse resultado aqui no cantinho foi feito com 5 mini contratos, tá? Eu sempre falei isso, o lote que eu mais fiz dinheiro a minha vida toda foi 5 mini contratos, mas aqui não é o tema desse vídeo. Agora, nós vamos entrar na segunda etapa, que é qual a melhor estratégia para iniciantes. Lembra que eu te falei, é tudo conectado, tá? Lembra que eu te falei que você precisa encontrar um sistema operacional que te dê stops curtos para não impactar no seu financeiro, caso você esteja começando ali com os R$ 1.000, que aqui eu disse que é uma boa estratégia. Então, o que a gente precisa parametrizar? Não adianta você falar assim, eu vou operar agora no gráfico de 60 minutos. Cara, você vai ter uns stops tão largos, tão grandes,
que isso vai invalidar a melhor estratégia que ela for, né? Por exemplo, eu uso o Just, que é a minha estratégia independente de candles. Então eu consigo parametrizar muito bem o valor dos meus stops. Mas vamos falar aqui agora com você que é iniciante ainda, como que você vai parametrizar isso por candles. Digamos que você tem aqui um operacional no gráfico de 5 minutos. Aí você vai vir aqui e vai medir, fala, cara, eu posso tomar um stop de 400 pontos? Aí você volta lá, pô, o Paulinho falou que 100 pontos é R$20, 400 pontos é 80. Pô, 80 já começa a pesar aqui em cima dos 1.000, né? Então, eu não posso tomar um stop de 400 pontos. Por quê? Porque vai ficar pesado. Se eu fizer 2, 3 no dia e os 2, 3 forem stops, 1.200 pontos, já sobe a casa lá e vai começar a pesar igual a história do Carlos, que é diferente da do Paulinho, que vai ser diferente da sua. Então não seja como o Carlos. Comece a fazer igual o Paulinho. Por quê? Porque diferente dele eu trabalhava leve e eu tinha operacional para rodar, porque eu tinha mais os outros R$1.000. O Carlos tinha o quê? Só 1.000 e foi se afundando e foi indo embora. Você vai fazer o quê? O modelo certo, a modelagem certa, que é trabalhar com fôlego, com mais dinheiro para poder voltar e stops pequenos para não impactar aqui em cima. Aí você vai olhar assim, Paulinho, o meu sistema operacional é para os 5 minutos. Pô, mas 5 minutos os candles estão muito grandes. Os stops estão de 300, 400 pontos. E se eu jogar para o de 2 minutos? Aí eu volto lá e vou olhar, falo, cara, aquele mesmo stop lá de manhã, ele reduziu de 400 para 200 pontos. Os candles começaram a ficar menores, com 300, com 245. Ainda está um pouco salgado, mas já está começando a entrar no eixo. Um stop de 200 pontos, eles são R$40 e não mais 80. Se eu jogar no gráfico de 1 minuto, aí você fala, pô, Paulinho, mas o gráfico de 1 minuto, ele é mais errático, ele erra mais, ele é mais volátil. Sim, mas você que tem menos dinheiro vai ter que se adaptar a situações e realidade para colocar o que você pode fazer. Não adianta você querer falar, eu tenho R$1.000, quero operar no gráfico de 15 minutos, tomar stop de 700 pontos. Você não pode ainda. Você ainda vai poder um dia. Quando você chegar, talvez, na minha realidade, não ter que preocupar com esses stops, poder operar 10, 15, 20 lotes, tomar um stop de 500 pontos, tranquilo. Eu já operei lote de 300, não é o caso aqui. A questão é, se você volta para o gráfico de 1 minuto, o sinal era muito parecido e agora você tem um stop de 150 pontos, que já começa a entrar no quê? R$30. Começa a ficar mais legal, mais interessante para você. Então, a primeira coisa, você vai ter que começar a encurtar os seus tempos gráficos, caso você opere por gráfico. Caso você opere por Just, eu não acredito que tenha alguma pessoa que conheça o modelo do Just a fundo e está assistindo esse vídeo, então não vou nem falar sobre isso. A primeira coisa que eu faria, eu focaria simplesmente nos upbars e downbars. As pessoas falam, pô, Paulinho, você fala muito disso. Sim, porque é muito lucrativo, tá? O que são os upbars e downbars? Os upbars e downbars são candles que têm a sua... no caso, os compradores, ele tem a sua, como nesse caso aqui, ó, a sua máxima, deixa eu dar um zoom, porque senão depois o pessoal não vê, fica pequeno. Aqui agora vai dar certinho para todo mundo. Ele tem a sua máxima maior ou igual à máxima anterior e a sua mínima maior ou igual à mínima anterior. Então ele está projetado para cima, ou assim, né? Com que a sua mínima não seja violada, mas a sua máxima pode ser igual ou maior. Aqui, se eu comprasse, eu teria um stop de 45 pontos, daria para comprar até 2 contratos, olha só, e um objetivo de 100. Pau, matou o trade. No caso de um downbar, ele é extremamente o inverso, o oposto. Ele tem a sua mínima menor que a anterior e a sua máxima também menor. Mínima menor, máxima menor, ele está o quê? Ele está projetado para baixo, tá? Pode ser igual ou menor. Aqui, vendeu, coloca o stop na máxima do candle, ou na máxima do movimento, aqui ficaria caro para o movimento, mas no do candle dá certo. 100 pontos, né? 90, 100 pontos, objetivo 200, pau, matou o trade em 1 minuto. Rápido, eficiente e lucrativo. Primeira coisa, margem folgada. Segunda coisa, eu operaria desta forma se eu fosse um iniciante, principalmente com pouco dinheiro. Agora você vai chegar na nossa pergunta máxima. Quanto que eu preciso para me sustentar com o day trade? Paulinho, eu quero fazer só o day trade, eu quero me sustentar com esse negócio. Quanto que eu preciso? É uma pergunta complexa de responder e você vai ter que me ajudar, a te ajudar a responder essa pergunta. Por quê? Eu não sei quanto tempo de experiência você tem, eu não sei como o seu operacional está validado, eu não sei o quanto de dinheiro você tem, eu não sei o quanto tempo de mercado para executar as coisas com precisão você tem. Para isso, você precisa entender
que a composição de todas essas respostas chega ao resultado de quanto que eu preciso para me sustentar com day trade. Digamos que você precise lá, você é um jovem, está procurando uma renda aí, sei lá quanto ganha um jovem de renda hoje. Na minha época, 500 conto dava pra fazer um absurdo, mas hoje eu sei que as coisas mudaram. Você vai olhar aqui e fala, por exemplo, cara, eu preciso de R$1.000 para me sustentar com day trade. Isso aqui é um exemplo. Se você precisar de 2, você multiplica por 2 e por aí vai. Tá? Eu não sei a realidade sua. Porém, quanto que eu preciso para me sustentar com day trade? Se você precisa de R$1.000, você vai pegar esses 1.000 aqui, ó, vai dividir ele, tá? Então vamos lá, R$1.000 dividido por 0,20, que é o quê? A quantidade de pontos em mini índice. Lembra que eu te falei que 100 pontos no mini índice valem R$20? Aqui eu estou fazendo o inverso. Então eu preciso de 5.000 pontos, em tese, tem taxas aqui, tem tudo, para alcançar aquele valor bruto, os R$1.000, né? Tem imposto para você pagar, um monte de coisa. Aqui estou fazendo uma amostragem para você entender. Então, os R$1.000 e 5.000 pontos, se eu for pegar esses 5.000 e dividir, as pessoas fazem errado aqui. Elas dividem por 20. Ah, 20 dias, mas você não vai acertar, não são só 20 trades. Digamos que você vai fazer 4 trades por dia. Então, se você vai fazer 4 trades por dia, você vai pegar os 5.000 e vai dividir por 20 e depois por 4. Por quê? São 4 trades por dia durante os 20 dias. Aqui não diária, que você vai lá, clica e recebe no final do dia. Não, você precisa saber quantas operações você vai fazer. Então, na média, você faria ali 62 pontos e meio. Vou arredondar, não tem como fazer 62 pontos. 65 pontos por trade por dia. Certo? Caso você opere um único mini. Um mini, né? Usando a lógica de R$1.000 por mini. Então você vai operar com 2 minis, não, R$2.000 e por aí vai, tá? Então, para eu fazer esses R$1.000 aqui no mês, né, para me sustentar, que eu estou jogando uma situação mensal, eu preciso de 5.000 pontos. Se eu vou fazer 4 trades por dia, são 65 pontos por trade, por dia, tá? Só que tem um detalhe, você não vai acertar todos. Aí você precisa de uma outra resposta, que é o quê? Qual que é a minha taxa de acerto? Digamos que você vai acertar 50% das operações. Então, se você vai fazer 4, são 2 de gain e 2 de loss. A gente vai colocar, então, na conta o valor para os trades que não vão dar certo, os trades de stop e também os de lucro, tá? Então, basicamente, vamos recapitular. Nós precisamos de 65 pontos por trade por dia, levando em consideração que nós vamos acertar todos, mas isso é praticamente impossível. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai equilibrar entre lucro e prejuízo. Esse aqui é o grande moral da história que não ensina para os iniciantes, tá? Se eu tenho 65 pontos por trade por dia, e eu sei que eu não vou acertar todos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 65 e vou multiplicá-los por 4. O que acontece? Vou abrir aqui a calculadora para ficar mais fácil da gente ver. 65 vezes 4, né, que é os meus 4 trades por dia, eu preciso ganhar no trade, nos lucrativos, 260 pontos. O fator multiplicador do mini índice, para ficar mais fácil vocês entenderem, é 0,20. Sempre que você pegar um resultado financeiro e quiser converter para pontos, você multiplica, de pontos e converter para dinheiro, você multiplica por 0,20. Então, o que eu vou ter que fazer? Se eu tenho 4 trades a ser feitos, e eu não vou acertar em todos, eu estou estimando que eu vou acertar em 2 e tomar stop em 2, eu preciso, nos trades lucrativos, eu preciso de R$52. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso de 260 pontos por trade lucrativo, né? Que equivale a R$52. E como eu vou fazer 2, isso vai virar o quê? R$104. Certo? Pô, Paulinho, para ganhar aqueles R$1.000... Exatamente. Por quê? Porque tem aqui o outro lado, que é a metade. Eu sempre uso um risco-retorno de 1 para 2. Então, se eu vou ganhar 260 pontos, o meu risco máximo é 130 pontos, tá? Que é a metade disso. Aqui, ó, toda vez que você quiser fazer, você vem 130 vezes 0,20. Então, o meu risco no trade é de R$26. Multiplicado por 2 é de R$52. Então, o que eu estou colocando aqui? Que eu vou fazer 4 trades no dia, 2 eu vou acertar, 2 eu vou errar. Os que eu acertar, eu ganho R$52. Os que eu errar, eu perco 26. Metadezinha de cada um. Se eu tirar lá 104 menos 52, eu chego no valor total de R$52. Né? Se eu pegar isso daqui e multiplicar pelos 20 dias, o que aconteceu aqui agora? 52 vezes 20,
chega no total de R$1.040, que é o valor que a gente foi buscar lá para me sustentar nesse caso hipotético que a pessoa está buscando R$1.000, 5.000 pontos. Sabe vendo como você vai quebrando e fragmentando? Eu vou fazer 5.000 pontos amanhã? Não, não vai. Você vai fazer isso dentro de uma janela que eu programei aqui de 4 trades no dia, 65 pontos por trade por dia, operando um mini com 1.000 de margem. Não vai acertar todos os trades, se te prometer isso é mentira, mais uma vez. Onde você vai fazer os 4 trades, vai ter 2 no gain, 12 no loss, fazendo uma projeção de 260 pontos que não está fora, operando aqui pelo gráfico de 1 minuto. Né? A gente viu aqui, ó, nesse downbar aqui, um stop de 100 pontos, objetivo de 200 e pouco pontos, se você quiser levar um pouco mais, tá dentro, tá factível. Aqui você tem uma estratégia, sabe quanto que você vai colocar por mini, tá pronto, preparado e programado para fazer dinheiro com consistência, do jeito certo, da maneira certa. Fechou? Se esse vídeo foi relevante para você, eu queria pedir o seu like, mais do que o seu like. Se foi relevante, se te ajudou, eu quero que você compartilhe esse vídeo com um amigo, com alguém que já tentou, num grupo de trade que você tem aí, com alguma pessoa que precisa acessar esse tipo de conteúdo para fazer do jeito certo. Aqui nesse canal eu faço vídeo para você que quer ser trader. Eu sou Paulinho Lima, eu sou trader há mais de 13 anos de consistência, operando, fazendo day trade quase todos os dias, e eu posso te ajudar. Eu posso te colocar no eixo, assim como já coloquei milhares de traders no caminho certo para começar a ganhar grana. Se inscreve nesse canal, deixa seu like, não se esquece de compartilhar. Eu te vejo amanhã para mais um. Valeu demais, fui!